Olá, boa noite. Mais um bate-papo com jovens linguistas hoje. Hoje a gente tem a presença da Marta Candioto. Daqui a pouco ela tá entrando. Já chegou. Então vamos lá. Deixa eu chamar a Marta. Um momento. A gente está de volta com esse bate-papo. A nossa previsão era ter esse bate-papo toda semana, né? Toda terça-feira. Mas, infelizmente, querer não é poder. Estou explicando aqui, Marta, para quem for assistir mais tarde, de que antes a nossa pretensão com o bate-papo com jovens linguistas era fazer toda terça-feira. Mas, infelizmente, querer não é poder. A gente nem sempre consegue arquitetar trabalho, difusão linguística, e como esse trabalho é um trabalho voluntário, ele requer também muito esforço e muito cuidado. Então a gente faz de 15 em 15 dias. Então, uma terça-feira sim, outra terça-feira não. E essa terça-feira a gente está com a Marta. Marta, é um prazer te ver, te conhecer. A gente não se conhece pessoalmente, só por mensagens e por trocas de comentários e reflexões. Mas eu achei o trabalho que a Marta vem fazendo. Você tá me ouvindo, Marta? Tô escutando bem. Um momentinho. Pode falar de novo? Tô escutando bem. Tá escutando bem? Ok. Vocês estão ouvindo a Marta ou só eu que não estou conseguindo ouvir? Alguém dá um feedback, por favor? Eu não sei se sou eu que não estou conseguindo ouvir. A Patrícia tá falando que tá escutando bem. Tá todo mundo dizendo no chat Eu que tá estou com um escutando. microfone novo. Eu vou tirar o microfone, momento. Ok. Pode falar, Marta. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Fiquei honradíssima pelo convite. Parabéns pelo projeto, que é super incrível. Chamar jovens linguistas para conversar. Então, tá de parabéns. Sinto muito honrada de estar aqui conversando com você. Ah, nada, Marta. É a gente que sente muita felicidade de estar batendo esse papo com vocês que estão entrando no mundo da pesquisa, no mundo da linguagem. E eu acho assim que esse bate-papo realmente é um momento em que você vai se apresentar, a gente vai discutir um pouco do teu percurso dentro da universidade. Depois a gente vai Sim. tentar verificar um pouco do que tu andas aprontando aí nesse curso, Estou pensando muito. quais pesquisas que você está aprontando aí, com quais temas. A gente já deu uma pitadinha durante essa semana, ontem, hoje, na verdade, dos temas polêmicos, importantes e necessários que você vem trabalhando. E, por coincidência, hoje foi um dia de muita discussão sobre essa questão, né, da questão da linguagem, do feminismo e tal. Então a gente vai conversar muito sobre isso. Mas primeiro, diz para as pessoas que estão aqui e para as outras que ainda vão te assistir, Marta, quem é a Marta? Boa tarde a todas, a todos e todes. Prazer. Meu nome é Marta Luana. Pode me chamar Marta ou Martinha, que todo mundo me conhece. Atualmente eu sou graduanda do curso de Letras Português da Unespar, quarto ano, ou seja, eu estou no último ano de graduação. E a minha pesquisa que eu estou desenvolvendo é a pesquisa de conclusão, e que é na linha de pesquisa da análise do discurso materialista. Ok. Então, um pouquinho a mais sobre mim é que eu entrei pelo vestibular da Unespar, não, e coincidentemente
letras não era a minha primeira opção de curso. Ah, não era? Qual era a tua primeira? Não era. Ciências sociais. Nossa. Aí eu fiquei 1 ano tentando vestibular e eu não consegui passar. Daí eu tentei entrar, sabe, nesses cursinhos pré-vestibulares? E eu me encantei com um professor de gramática. Só que na época... Não. Para e volta. Você se encantou pelo quê? Pelo professor de gramática, pelas aulas Nossa. que ele dava. Só que, o spoiler, quando eu entrei na faculdade de letras, eu fui descobrir que o que eu gostei realmente das aulas dele era linguística. Porque ele chamava um pouco mais atenção para a área da linguística. Então, eu já tive esse contato antes da faculdade. Entendi. E o que da linguística especificamente você chamou tua atenção? Eu gostei, basicamente, porque era as aulas de gramática. Então, eu gostei do olhar que ele dava para esses elementos gramaticais, não de uma forma, sabe, tradicional. Sim, pensando o texto, pensando a produção dos sentidos. Isso. Entendi. E aí, quando você entrou na universidade, só para quem não conhece, onde é a Unespar que você faz? O que significa? Unespar significa Universidade Estadual do Paraná. E o campus que eu estudo é o campus de Apucarana, minha cidade. Que eu escolhi ficar na minha cidade. Eu passei na UEL, na Universidade Estadual de Londrina, mas por conta, sabe, de locomoção e por eu ser daqui, eu preferi ficar na minha cidade. Você toca num ponto muito importante, Marta, que é muitas vezes a gente tem escolhas, mas não são necessariamente escolhas, né? Porque para a gente se deslocar da nossa cidade para fazer uma universidade, para fazer uma faculdade, né? Em qualquer curso que a gente escolha, é preciso de apoio não só emocional, porque a gente tem que lembrar que muita gente que entra na universidade como a Marta entra muito novinho, 17, 18 anos. Então tem que ter esse apoio emocional e apoio econômico também, porque é custoso, né? Sair da cidade, morar em outra cidade, fazer a universidade. Então, eu queria só te perguntar se essas duas questões elas foram importantes na tua escolha de ficar em Apucarana. Eu escolhi ficar em Apucarana por uma escolha emocional. Entendi. Porque era um momento que eu achava que eu precisava ficar, sabe, do lado da minha família. Sim. Pelo momento que a gente estava passando, mas economicamente, se eu escolhesse ir para outra cidade estudar, eu teria esse apoio. Até meus pais perguntaram para mim, questionaram, mas você vai ficar na cidade mesmo? Não vai querer ir para a UEL? Entendi. Marta, agora me conta um pouquinho desse teu percurso dentro da universidade. O que tu fizeste? Assim, você participou de algum grupo de pesquisa? Você participou de algum PIBID, né? De algum programa de iniciação científica? No primeiro ano, eu fiquei um pouco com dúvida, porque eu entrei no curso de letras e me apaixonei plenamente pela área da literatura, linguística. E na minha universidade tem o grupo, o Právida, da análise do discurso dialógica e na área de linguística aplicada. Só que no primeiro ano eu não quis entrar, porque eu ainda, estava em dúvida no que eu queria. Aí no segundo ano eu entrei para esse grupo. E no começo do ano eu tentei entrar no PIBID. Entendi. Aí o PIBID não deu certo no começo do ano. Então eu falei assim, porque no primeiro ano eu não tinha feito nada.
Então eu falei assim, esse segundo ano eu já quero fazer alguma coisa em relação à pesquisa ou ensino. Aí eu conversei com a minha professora, que era coordenadora desse grupo de pesquisa, e eu comecei a participar do Pravda. Eu participei de um ano dele, só que eu já... Uma informação importante que a Marta não falou. Quando eu entrei na universidade, eu já tinha um desejo imenso de trabalhar com o digital. Então, não importava para mim a área de pesquisa que eu fosse, sabe, trabalhar, porque eu estava gostando de todas, eu queria trabalhar com o digital. Então, eu comecei a pensar a questão do meme no ensino. Só que com o passar dos meses, eu comecei a ver que a linguística aplicada não era o que eu queria. Interessante esse percurso. Você queria, assim, porque tem gente que vai passando pela universidade, e como eu própria fala, né, vai passando pela universidade, não aproveita a universidade até o ponto de você saber, não, isso eu não quero, mas eu testei, eu fui lá, eu estudei, eu me aventurei, conversei, refleti, mas eu percebi que esse outro caminho me é mais interessante, né? Então, acho que esse teu percurso ele é muito bacana para dizer o seguinte: testem, gente. Vão lá, vocês estão dentro da universidade, vocês têm que... É o momento de testar. Participar dos grupos. Eu falo assim, hoje eu tô com uma mentalidade a mais, né, do que eu passei anos atrás. Hoje eu falo assim, nossa, se eu não fosse para a linguística aplicada, eu não teria contato com as pesquisas, porque como que eu conheci a análise do discurso? Foi no segundo ano, porque eu comecei a trabalhar, eu encontrei um meme que tinha o enunciado Bela Recatada do Lar. Bem nessa época mesmo que você entrou, 2016, 2017. Sim. Acho que era 2017, 2018. Era. E já tava a hashtag ele não. E daí, um dia, eu tava bem desanimada. E a minha amiga conversou comigo, de sala. Falou assim, Marta, eu tô lendo um livro da análise do discurso, que é o Princípios e Procedimentos, um bem famosinho da análise. Sim. Ela falou assim, por que você não dá uma lida nele? Porque tem pesquisadores dessa área, pesquisadoras, que trabalham com digital. Vai que não é o que você quer pesquisar. Então eu comecei eu acho que eu fiquei uns meses, sabe, refletindo se era aquilo mesmo que eu queria. E nesse meio tempo eu estava fazendo já o PIBID. Porque, sabe quando teve aquele corte de bolsas? Sim. Me chamaram. Um deles. Me chamaram como voluntária no ano de 2018. Aí a minha professora responsável do PIBID, como que eu estava na fila, me chamou para ser voluntária. Então, a minha paixão por ensino e pesquisa anda junto. Mas isso é muito importante. Pesquisa e ensino sempre tem, que é o tripé, né? Da universidade. Sim. É pesquisa, ensino e extensão. É muito importante que a gente entenda desde o início mesmo da graduação, para que a gente leve isso adiante, né? O ensino não consegue viver sem pesquisa, e ensino e pesquisa não tem sentido sem extensionismo, né? Sem a gente transbordar as fronteiras da universidade. Muito bacana, muito interessante. Eu estava lendo aqui o teu resumo, né? A tua mini bio. E eu achei, assim, muito interessante a forma como tu traz esse teu olhar para o objeto que tu estás estudando no teu TCC. Deixa eu só pegar novamente aqui, que eu tirei da tela, mas já volto.
que a Marta ela coloca bem assim, que ela está realizando pesquisa de conclusão de curso, na qual ela vai estudar um enunciado que eu achei muito interessante e eu queria saber como você pretende fazer isso, porque é pesado já na graduação a gente falar sobre questões muito tensas, né? Relacionada à questão do feminismo, do olhar para a mulher, da construção da mulher na sociedade. E a Marta ela vai analisar um enunciado que diz o seguinte, abre aspas, mulher tem que se dar ao respeito, fecha aspas. Quando eu li isso aqui, eu disse assim, nossa, eu preciso passar um monte de figurinhas, trocar um monte de figurinhas com Marta, porque eu adoro trabalhar também sobre essas questões do feminismo, conheço bastante gente que trabalha. E cada vez que a gente lê um trabalho, por mais que a gente já tenha lido muitos trabalhos sobre feminismo, parece que sempre é um olhar que alguém ainda não teve. Porque cada escrita é única. Então, é muito importante o trabalho que você está fazendo. Então, primeiro, de cara, eu já quero te parabenizar, você, a sua orientadora. Obrigada. Por essa audácia, porque isso é uma audácia na graduação, a gente tentar desconstruir esses discursos hegemônicos sobre a mulher. Né? Eu acho que isso merece, sim, o seu parabéns. E para que a gente fale um pouquinho mais desse assunto, eu quero que você faça uma coisa comigo. Marta, vai lá, vamos respirar juntas. Vamos para passar esse nervoso, você está falando muito bem, está se saindo muito bem, tá bom? Respira e solta, ok? A gente está conversando, Sim. fazendo bate-papo. Só não está na mesa de um bar, porque, não sei, você já tem mais de 18 anos, né, Marta? Tem. Quantos anos você acha que eu tenho? Porque a gente está na mesa literalmente de uma live, né? Sim. Quantos anos você acha que eu tenho? Eu acho que eu vi a sua idade. Você tem 22, não é? Tenho. 22. Já tá quase finalizando. Então entrou com 17, 18 na universidade, né? Isso. Ok. Então a gente vai agora para esse meandro mais interessante também. A gente viu o percurso da Marta. É muito interessante desse percurso que você conta, esses lugares que a gente revisita e visita dentro da universidade. Então você que está querendo entrar na universidade, assiste esse bate-papo, né? Justamente também para pegar essas dicas, né? O que eu faço na universidade. É bem bacana o que a Marta vem trazendo. Então, tenta fazer PIBID, se não der como bolsa, que seria o ideal, né? Mas se tiver oportunidade, faz como voluntário, entendeu? Adentra nesse campo da pesquisa. Você vai criar uma rede de contatos muito grande, vai ter oportunidades muito mais significativas a partir dessa rede. A semana passada a gente estava conversando, eu não sei se você assistiu, Marta, com o professor Jackson, e ele falava exatamente isso. Ele falava exatamente isso, do quanto passar por esses lugares da universidade, como grupo de pesquisa, fazer a iniciação científica, fazer essa rede de contato, ter essas bolsas, o quanto isso foi importante para que ele conseguisse permanecer, né, na universidade. Agora a gente vai para o segundo bloco, que é falar sobre a pesquisa da Marta. Então vamos lá, Marta. Que coisa é essa de que você está estudando que mulher tem que se dar ao respeito? Primeiramente, eu acho que vamos voltar um pouquinho antes. A minha orientadora, ela trabalha com a questão da temática da violência contra a mulher. Então, quem é a sua orientadora? A professora Ana Paula Peron. Provavelmente ela vai assistir a live gravada. Um beijo, prof. Ela é maravilhosa. Ok. Então, quando eu comecei a pensar minha temática de pesquisa, eu queria trabalhar algo relacionado à violência contra a mulher,
mas não esquecendo essa parte do digital. Então, no final do segundo ano, porque, um adendo, na minha universidade, antes da minha turma, você escolhia o orientador no final do segundo ano. E quando eu cheguei no segundo ano, eu não fazia ideia, só que nesse momento eu já estava com ideia do que eu queria. Então eu fui conversar com ela, e o que me ajudou bastante, ela conversou comigo e perguntou para mim assim, eu lembro até hoje: Marta, você conhece a pesquisa da análise do discurso materialista? Eu falei assim: não, prof. Aí ela falou assim para mim: então você tem que conhecer para você ver se você quer realmente isso. Aí, na outra semana, seria o evento de seminário de pesquisa, que teria as bancas de TCC e projeto de pesquisa. Então, eu comecei a ver os trabalhos dessa área. E esse enunciado, mulher tem que se dar ao respeito, eu falo assim, gente, ele apareceu para mim de uma forma inusitada, que toda vez que eu vou contar, dá uma história boa. Então conta. Sabe o aplicativo TikTok? Sim. Eu estava um dia, na hora do almoço, já era fevereiro. Eu estava procurando, sabe quando você para no celular e começa a ver vídeo aleatório? Comecei a puxar. E do nada, um vídeo chamou a atenção do TikTok lá, da plataforma. E eu olhei e falei assim, e sabe quando aquele enunciado te chama a atenção? Eu escutei, mas mulher tem que se dar ao respeito. Era tipo um bar, uma situação do bar. E ela fala, a atriz famosa, a youtuber, que agora, a Maísa, eu acho que é a Maísa, se eu não me engano. Ela questiona os atos do homem e ela fala assim, eu também vou pegar geral. Aí ele fala assim, mas mulher tem que se dar ao respeito. Aí eu fiquei me questionando, sabe? Na hora eu falei assim, mas por que esse enunciado mulher tem que se dar ao respeito? De onde ele veio? Da onde ele veio? Porque um enunciado desse você escuta diariamente. Sim. Então eu fiquei, sabe quando você fica perguntando, mas mulher tem que se dar ao respeito? Aí eu enviei esse vídeo para minha orientadora e ela falou assim, dá para trabalhar. Na hora que eu enviei esse vídeo para minha orientadora, a mesma coisa que aconteceu comigo, aconteceu com ela. O enunciado chamou a atenção dela. Sim. Então eu comecei, aí a gente conversou, você dá para você partir desse enunciado. Então eu comecei a procurar, sabe, materialidades. Sim. Só que no primeiro momento, para quem é outros lugares. Isso, outros lugares então, onde é o mesmo enunciado das redes sociais. Sim. Então, no primeiro momento eu fiquei muito perdida, porque eu não sabia qual rede social eu ia ser a escolhida minha. Então, no meu projeto de pesquisa, o corpus não ficou tão definido. Aí, eu falo assim, a minha pesquisa, ela evoluiu bastante, porque eu tive a oportunidade de ser acolhida por grandes pesquisadores da análise do discurso do digital. Então, por causa da pandemia, por causa das redes sociais, eu comecei a ter contato com essas pesquisadoras. Ai, que bacana. Então você aliar, conversando com uma com outra, essa troca, eu acho que foi o que ajudou a minha pesquisa ser mais valiosa ainda. Ganhar um fôlego, né? Ganhar um fôlego a mais que precisava.
E nesse percurso de palestras, eu conheci a Juliana da Silveira. Eu acho que ela deve estar assistindo, porque eu via que ela entrou aí. Juliana, se estiver assistindo, dá um oi pra gente. Então, a Juliana da Silveira, ela trabalha com o Twitter. Então, numa conversa com outra pesquisadora, ela falou assim, Marta, mas por que você não olha o Twitter? Porque ela também pesquisa o Twitter. E na hora que ela abriu, sabe, a timeline do Twitter, foi um momento que eu olhei e falei assim, meu Deus. Tinha muito. Eu preciso analisar isso. Era muito recorrente esse enunciado, mulher tem que se dar ao respeito? Sim, muito. É muito mais. Tipo, um recorte que eu tô fazendo. O recorte que eu tô fazendo no meu TCC é entre o ano 2018 a 2021. Nossa. O 2021 é. Não, é porque eu pego. Eu não pego bastante postagens. Mas tem uma no ano 2018, tem uma no ano 2019, tem uma no ano 2020. Okay. E uma coisa que me chamou a atenção foi, por exemplo, no ano 2019 e no 2020, nas condições de produção, sabe, na memória discursiva, existem já ditos, por exemplo, dos casos da Mariana Ferrer. Por exemplo, tem um corpus que eu estou fazendo análise no meu TCC, que basicamente ele está discursando os já ditos pelo juiz. Sim. Sabe naquele vídeo? Sim. Esses casos, o que você traz como reflexão é importante. Quando a Marta fala essa questão já dito, memória discursiva, porque nem todo mundo é da análise do discurso. Eu esqueço. Deixa a gente só situar o que é isso que a Marta está dizendo. A Marta está dizendo o seguinte, assim, tentando falar em outras palavras, sem ser acadêmicas, o trabalho da Marta é muito interessante, porque ele vai dizer o seguinte pra gente, olha só, sabe isso que está bombando agora? Sabe isso que está circulando muito, que as pessoas realmente acreditam que isso é um dizer de verdade, verdadeiro, natural, isso é real, isso é verdade. Sabe isso? Isso é uma construção. E olha só como é que é uma construção. Olha só o que isso está silenciando. Olha o que isso está mostrando o que é a mulher. Olha onde que isso está colocando a mulher, em que lugar. Então, é muito interessante ler pesquisas como a que a Marta está fazendo justamente por causa disso, porque você vai começando a compreender em alguns espaços como é que esse discurso, que é muito maior, ele vai se assentando, sabe? Como se fosse um cimento mesmo, né? Então, um movimento que está me chamando a atenção, provavelmente vai ter uma pesquisa da Marta sobre ele, é o Mulheres com Bolsonaro. Tem a pesquisadora Ivanda Grigoletto, que ela faz essa pesquisa sobre essa hashtag, só que essa hashtag está me chamando muita atenção. No meu TCC vai ter uma parte que eu vou trabalhar com essa hashtag um pouco, porque aqui na minha universidade não é monografia, é artigo. Então, é 25 páginas, então não tem como escrever muito. Então, eu estou querendo dar um olhar a mais para essa hashtag, porque está me chamando a atenção demais. Isso é interessante. Eu não sei se você viu, Marta, que eu publiquei hoje lá nos stories, uma notícia que saiu no É o País Brasil, muito interessante, que vai um pouco nessa direção que você olha para o digital, né? Tá olhando aí para essa coisa do texto. E ele chama a nossa atenção justamente por que olhar para o digital? Eu acho que é uma pergunta que
merece uma resposta, ainda que seja muito superficial nessa nossa conversa, mas talvez uma das respostas seja justamente porque o digital, hoje em dia, ele é o que circula de uma forma muito imensa, só que não é aleatório, né? A gente tende a achar que na internet tudo é muito gigante, todo mundo pode falar tudo. Só que essa pesquisa que saiu, gente, vocês podem olhar lá na página do É o País Brasil, ok? Ele diz o seguinte, que 11 bilhões de palavras, 11 bilhões, olha só, 11 bilhões de palavras examinadas em mais de 3 milhões de livros mostraram que a linguagem usada em romances durante mais de 100 anos, ela é sexista. Mas o que eles estão tentando dizer? Que um grupo, né, pesquisou, observou como é que essa linguagem era usada, como é que a mulher era designada, como ela era adjetivada, quais qualidades essas mulheres eram adjetivadas e como é que os homens eram adjetivados. E eu achei super interessante porque lá no final ele diz assim, olha, hoje em dia, os algoritmos, de alguma forma, né, o que é esse algoritmo? Assistam a live da semana passada, gente, com o Jackson Souza, que a gente fala um pouquinho sobre isso. Os algoritmos, eles de alguma forma, eles aprendem, né, dá-se uma entrada, mas de alguma forma eles aprendem com essa quantidade de palavras que estão sendo produzidas por aí. O que a pesquisa vai dizer é o seguinte, a gente continua produzindo textos colocando a mulher no lugar dessa docilização, desse lugar frágil, desse lugar que precisa se dar ao respeito, entende? E esses livros, esses artigos, de jornais, de revistas, esses enunciados que circulam, eles são aqueles que os algoritmos vão encontrar um determinado padrão e vão reproduzir esse padrão. Então, o que vai chegar para as pessoas como sugestão de leitura, o que vai chegar para as pessoas como sugestão de qual livro comprar, de qual influencer digital seguir, vai estar sobre essa lente que vai constituir a mulher nesse lugar do frágil, do dócil, do objeto, do se dar ao respeito. E eu não sei você, Marta, quando você viu e leu essa notícia, o que você sentiu? Eu queria até saber, porque já que você está mexendo diretamente com essas questões, quando eu li, hoje eu passei a tarde toda discutindo sobre isso com colegas pesquisadores, inclusive a professora Gladys Almeida, que já esteve aqui numa das quinta-feiras, porque é chocante pela quantidade. É uma coisa que a gente já sabe, quem estuda com essas questões do feminismo, mas é chocante quando a gente vê quantitativamente o quanto isso é importante. O que você sentiu quando você teve contato com essa notícia? Eu vou falar da notícia e tanto do meu enunciado. Primeiramente, o meu enunciado. Claro que a gente vai pensar, igual você falou, vou usar suas palavras. A gente já se prepara, né? Porque a gente já pensa inconscientemente, mesmo que a análise do discurso fala assim, a gente tem que pensar não nesses já construídos, mas querendo ou não, a gente vai estar com esse olhar. E quando eu fui pesquisar o meu enunciado, eu caí numa notícia tipo essa. Só que era uma pesquisa, sabe? Aí como que posso falar? Agora fugiu. Sabe essas pesquisas tipo IDEB que Sim, de censo, uma pesquisa de censo. Isso, de censo, isso. Que foi feita pela Mark Scholl com parceria, né?
e falava que o enunciado mulher tem que se dar respeito no ano de 2014 era um enunciado mais falado e mais escutado machista. Nossa. Aí eu fiquei me questionando. Depois você manda para mim, que aí quando eu fizer a descrição dessa live, eu coloco esse tipo de dado, tá bom? Para as pessoas poderem... Mando. Então, eu fiquei me questionando, nossa, porque você já pensa, né? Nossa, olha esse dado. O tanto de mulher que foi pesquisada e relatou. E quando eu fui começar a procurar esses corpos, esses materiais não, vou tirar esse acadêmico, essas postagens do Twitter, eu levei um susto. Porque o que eu encontrei, eu achava que claro que eu ia encontrar essa, como que você falou, essa idealização de mulher. Como que é a mulher que tem que se dar o respeito. E eu fiquei questionada, tipo... Porque no primeiro momento que eu fui fazer essa pesquisa, eu não achei nenhum discurso feminista. Sabe aquele questionamento? Questionando o enunciado. Isso. A única que eu achei foi em outra rede social. No Facebook. E sabe texto de blog? Sim. Mas não é um dos enunciados mais acessados. É isso que você quer dizer? Tipo, quando a gente procura... Isso. Mulher tem que se dar o respeito, é muito mais visível, muito mais acessado, circula mais do que um discurso contrário. Isso. Você percebe na circulação dele mesmo que tem essa idealização da mulher, só que ao mesmo tempo publicações, postagens do Twitter, vai estar lá no fundo os questionamentos. Então, por exemplo, numa sequência que eu estou fazendo, que é a minha última, eu peguei uma postagem dos anos 2020, que é essa que tem mulheres com Bolsonaro, e tem a outra que é a contradição, que ela é contrária. Então, por exemplo, essa daqui é a idealização, e a outra que eu vou trabalhar a resistência desse enunciado. Quando a pessoa... Então, você percebe que esse enunciado aqui circulou mais. Aí pensar, sabe, naquela... O mulher com Bolsonaro. Com Bolsonaro, isso. Você dá pra ver na hora que você vê, sabe, a quantidade de curtida, comentários, compartilhamento. Isso você está falando do Twitter? No Twitter ou em outra rede social? Ok. Do Twitter. Nossa. E quando eu olhei essa reportagem, eu fiquei me questionando sobre esse enunciado também. Eu falei assim, nossa, que pesquisa interessante, né? Isso. Isso mostra o quanto que a gente trabalha também com essa questão, o quanto o quantitativo ele nos ajuda, né? Essas pesquisas que têm interesse em mostrar quantitativamente palavras ou enunciados, como a Marta está dizendo, frases produzidas em um determinado momento da história, o quanto que quantitativamente isso nos ajuda a reforçar ainda mais uma coisa que discursivamente, e aí existe uma diferença, né? Uma coisa que discursivamente a gente consegue observar através de regularidades, né? De quanto que isso está sendo falado, produzido em diferentes locais, e também através de dispersão, por exemplo, o quanto o enunciado mulher tem que se dar o respeito, ele está presente desde o Twitter, no TikTok, onde a Marta encontrou passando, né, o dedinho na tela, no TikTok, no Instagram, mas não só,
não só dentro dessas redes. Tá na mesa do bar. Tá na mesa do bar. Muito bem. Muito interessante, muito mesmo. Então, Pra gente caminhar um pouquinho já pro terceiro bloco, já pra gente dar um fechamento. Você já conseguiu produzir tem algum artigo, Marta, que já publicado ou prestes a publicar fora do TCC? Eu estou escrevendo um texto de blog sobre esse enunciado. Então fala pra gente onde é que a gente acessa. Não está publicado ainda. Eu fiz a disciplina com a professora Glória França na UFNA, de análise de discurso. Glória, um beijo, um abraço. A Glória é maravilhosa. Maravilhosa. Sim. E como resultado dessa disciplina, eu vou escrever um texto de blog sobre a minha pesquisa, sobre o tema de pesquisa do meu TCC. Inclusive, eu tenho que reescrever ele para enviar para ela. Mas é assim mesmo. É assim, uma coisa que eu gostaria de falar não só para ti, mas para outras pessoas que também estão nesse período de escrita do TCC, da escrita do artigo final da graduação, é que sempre há uma reescrita. Tudo que você escreve hoje, daqui a um ano você vai olhar, você vai querer reescrever. Então, é ter calma, é fazer aquilo que dá para fazer no momento que dá para fazer e acreditar que o trabalho está sempre em construção, ainda mais na área da linguagem, né? Que é a linguagem dinâmica. Então, você não tem que dar conta de tudo. Você vai dar conta daquilo que você tem como objetivo e, mesmo assim, você tem que entender que, ainda assim, não vai estar completinho, perfeito. Eu gosto de uma coisa que o meu orientador fala, o meu ex-orientador, vai ser sempre orientador, a gente nunca tem ex-orientador. Sim. O professor Roberto Baronas, que vai estar, inclusive, aqui essa semana, na quinta-feira, que ele fala assim, a gente dá um efeito de fim. A gente dá um efeito de fim nas coisas que a gente vai publicar, nas coisas que a gente vai escrever. E, Marta, assim, para dar um respiro pra gente, ao fazer essa análise que você está pretendendo, que você está construindo, você consegue dizer pra gente como é que resistir a esse tipo de enunciado? Como é que você tem feito? Como é que você tem feito para resistir a esse discurso que coloca a gente sobre um lugar quase intocável e que, se a gente for pensar, nenhuma mulher, então, né? Nenhuma mulher, porque essa coisa da mulher se dar ao respeito vem muito dessa ideia religiosa, vem muito dessa ideia da sociedade sobre o corpo da mulher, acho que o medo do que uma mulher é capaz sempre houve. Eu te aconselho a ouvir uma fala da professora Luana Alves, ela fez ontem no grupo do Gedim, eu acho. Está disponível no YouTube. Luana Alves, ela é da Universidade Estadual de Goiás, se eu não me engano. E ela vai fazer um percurso histórico e relacionando a questão do corpo feminino e de como é que esse corpo era tratado como louco durante o século XVII, XVIII, XIX. Muito interessante, talvez não para você usar na sua pesquisa, mas como uma leitura que pode alavancar aí essas ideias. Para quem está interessado também nesse assunto, é muito interessante o trabalho da Luana. Acesse esse trabalho. Tem um outro trabalho também, que é da professora Amanda Braga e do professor Carlos Piovesani, que saiu na Abralin, né, na revista da Abralin,
inclusive ganhou um artigo como o melhor artigo publicado na revista da Associação Brasileira de Linguística, que é a Abralim, que vai falar também sobre essa questão mais histórica, né? Para a gente perceber o quanto isso que a gente está estudando hoje não é de hoje, né? É uma coisa histórica, construída há muito tempo e naturalizada. Acho que é isso, né? Mas você Sim. não respondeu. Como resistir, Luana? Marta. Questionando. Começar questionando. Eu não posso dar uma resposta formulada, mas começar a questionar. Eu acho que uma das saídas é o que a gente está fazendo nos estudos da linguagem. Começar a produzir pesquisas sobre isso, mas assim, pesquisas que saiam, que saiam a partir do muro da universidade, que não fique só apenas dentro do muro da universidade. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes e que necessita isso. Eu acho que não poderia terminar de forma melhor. Acho que você falou o que tinha que falar. É questionar, é sair desse muro. Eu acho que você está fazendo isso quando você cria essa coragem, não é fácil, de a gente vir, dar a nossa cara a tapa, falar das nossas pesquisas ainda em andamento e produzir esse gesto de resistência. Então, você também é um gesto de resistência, Marta. Então, parabéns. Eu espero que o seu artigo /TCC esteja logo publicado para que a gente possa te ler, né? Para que a gente leia a Marta pesquisadora. E já que a gente já conhece um pouquinho dessa Marta que é graduanda, que está pesquisando e que está vivendo também, né? Esse olhar de você como uma mulher dentro dessa sociedade. Eu só tenho a te agradecer. Muito obrigada por esse bate-papo. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Estamos aqui sempre, a hora que precisar. Se eu puder dar um feedback, vai ser muito bom. E vocês, muito obrigada a todo mundo que participou ao vivo. A gente tem a Paty e a Agui, acho que são todos tuas fãs. Acho que são professores meus. A Patrícia Galo é minha professora. A Fabiola... Deixa eu ver. A Fabiola Zapiero também. Tem a JM Modas, olha, de Parintins, gente, da minha cidade. Eu sou de Parintins do Amazonas, Marta. Tem a Gabs Oliveira. Tem a Gabs Oliveira. Tem o projeto Metodologias. Ai, o André tá por aqui. Oi, André. Prazer de novo sempre te receber nesse local, nesse nosso bate-local. Caifecaria e várias outras pessoas que entraram, né? A Giovana entrou, uma amiga minha também, lá de São Carlos. E muitas pessoas entraram para tentar assistir, participar. O projeto Metodologias é o professor Antônio. Ô, professor, muito obrigada pela sua presença. Quem sabe a gente não combina aqui um bate-papo também. Débora, parabéns. Foi sempre uma aluna muito dedicada. Olha só os elogios. Parabéns, Marta. Parabéns pelo empoderamento linguístico, pelo projeto. Obrigada. A gente vai continuar. Toda terça-feira não dá, infelizmente. Então, só para finalizar, a gente faz esse bate-papo com jovens linguistas para querer saber um pouquinho desses jovens que estão aí arrebentando. Um pouquinho das pesquisas que eles vêm fazendo, o que eles vêm aprontando dentro da universidade e pesquisando sobre questões importantes, necessárias, urgentes, como é o caso da Marta, falando sobre as questões do feminismo. E a gente vai fazer a cada 15 dias. Então, na próxima terça não tem, mas na terça seguinte a gente tem. E toda quinta-feira, você que está aí ainda, toda quinta-feira a gente tem o programa Empoderamento de Quinta, que a gente traz pesquisadores
já com uma experiência, que já estão há bastante tempo trabalhando, se dedicando sobre determinados assuntos de campos diferentes da linguagem, para conversar com a gente. Essa semana a gente vai ter o professor Roberto Barones, acho que você vai gostar, Marta, porque ele é da análise do discurso, e a gente vai falar muito sobre temas polêmicos, né, que rolaram aí essa semana, sobre a questão da mulher, sobre a questão do feminismo, sobre a questão dos enunciados produzidos pela CPI, né, da Covid, e por aí vai. Vejo vocês na quinta-feira, gente. Obrigada, Marta. Obrigada a você. Tchau.